Algumas vezes não. Algumas vezes a gratidão paga tudo isso e ele fala: meu bem, agora está na hora de você estudar. Agora eu já posso bancar a casa, você bancou esses anos todos e é a sua vez. Mas ele tem que perceber o tanto que ele ganhou e devolver isso com amor e gratidão. Mas como é que ele se sente quando a mulher banca a casa, banca o estudo, banca o livro, banca tudo? Pequeno. E de que tamanho ele é? Ele é do mesmo tamanho daquela mulher. O oposto também acontece. Que homem é esse que me dá tudo? Que homem é esse que paga tudo para mim? É o papai, não é meu marido. Então eu não estou casada com o meu parceiro, eu estou casada com alguém maior do que eu. Isso é muito importante, entender esse tamanho através do equilíbrio entre o dar e o receber. Vamos lá. Então, o advogado que tem uma visão sistêmica, ele tem um propósito bem definido na vida dele. Ele tem uma advocacia humanizada e estratégica. A maneira dele conversar com o cliente já é diferente. Ele não possui aquele perfil litigante. Ele quer conciliar, ele quer resolver, ele não quer briga. Ele usa formas de composição de conflitos, ao invés de aumentar o conflito. Ele tem uma proposta de valor sistêmica. E ele se relaciona com o foco do cliente. O que ele faz? O mesmo que a gente, como conciliador, faz. Empatia, escuta, apoio, comunicação eficaz, não violenta. Que não é o que a gente vê na maioria dos advogados. São esses advogados que vão trabalhar com a parte sistêmica e que vão nos chamar para trabalhar com eles. Como é que esse advogado, eu não sei se tem advogados aqui, talvez tenha, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai aplicar isso no seu escritório? A primeira coisa é que ele vai fazer dinâmicas para que o cliente veja o que está acontecendo. A outra forma que ele tem de trabalhar, eu não estou conseguindo ler o que eu escrevi. Ele vai também... Bom, ele pode chamar um constelador para trabalhar com ele, ou ele pode também fazer sessões individuais, ou ele pode fazer sessões em grupo. E também pode acontecer do próprio advogado ser constelador. Eu acho que isso eu coloquei num outro slide. E quando ele é constelador, eu particularmente sugiro que ele não constele. Por quê? Porque fica confuso para o cliente. Então, eu sou advogada e eu sou consteladora. Ela é advogada e é consteladora. Eu tenho um caso que merece uma constelação, que eu sei que a constelação vai ajudar, talvez vá resolver. O que eu faço? Eu a convido para constelar o meu cliente. Porque eu sou a advogada e ela é a consteladora. E ela sendo advogada também, ou ela sendo uma mediadora, uma conciliadora, ela vai entender mais do processo. Né? Eu, antes de trabalhar com constelação e tal, eu fui perita do juiz muitos anos. Então eu entendo um pouco, né, de todo o processual que acontece ali, eu entendo o que é um julgamento, eu entendo quem senta em qual lugar, mas a maioria dos consteladores, eles não conhecem como é que funciona a justiça. Né? Mas como? Mas tem que ir para lá, tem que voltar, tem que ir. Se não conhecer a parte processual, vai ficar muito perdido. Então, é bom que o constelador trabalhe junto com o advogado. Um advogado que conheça todos os trâmites. E é bom que o advogado trabalhe com o constelador. Quando ela, advogada e consteladora, tiver um caso, o que ela vai fazer? Ela vai me chamar. Ela é advogada e eu vou constelar o caso dela. Porque não é legal para o cliente, porque ele já não sabe a função do advogado. Né? Agora, vão ser advogados o quê? Que não sejam litigiosos.
Ele pode me convidar para ir no escritório dele e ele fala, olha, eu tenho 5 casos que eu não sei qual é a direção que eu tomo. E aí eu vou constelar cada caso. Ah, mas sem as pessoas presentes? Sim, eu estou fazendo uma consultoria para aquele escritório de advocacia, eu faço isso muito. Você vai no escritório e vê os casos e vê as melhores soluções para ele oferecer para o cliente. E tem casos que eu falo, olha, se esse cliente não constelar, ele não vai entrar em nenhum acordo. E o que ele assinar, ele não vai cumprir, porque ele está cobrando uma coisa lá de trás. Então, ele já sabe o que esperar daquele cliente. Então, isso foi o que eu acabei de falar. Os consteladores e mediadores, que são consteladores, né? A constelação vai trazer uma nova maneira de olhar para as coisas, que é essa maneira sistêmica. Determinadas colocações, frases e posturas podem trazer um grande efeito, né? Essa clareza para a situação que eu já expliquei. Colocar os bonecos ou os papéis representando, geralmente até mesmo na forma de falar, é capaz de gerar efeitos surpreendentes, porque a pessoa consegue ver o que está acontecendo, e às vezes não é só para aquela pessoa, mas na família como um todo, mesmo sem as outras pessoas estarem presentes. E os movimentos e as dinâmicas sistêmicas em grupo ou visualizando, você pede para as pessoas fecharem os olhos, todo mundo que está aqui fecha os olhos, visualiza o pai, visualiza a mãe e tal. Isso é suficiente, e às vezes até contar a história, usar metáforas, usar fábulas. Aquilo vai direto para o inconsciente da pessoa e causa a transformação que a gente deseja. Então, é isso. Eu acredito que esse seja um novo caminho que possa se abrir para a gente poder pacificar o judiciário, né, através das constelações sistêmicas, que traz esse olhar do todo para aquele problema, para aquela situação, para aquela questão. Eu quero abrir para a gente conversar, porque eu acho que o mais importante não é eu falar sobre essas coisas, mas a gente conversar sobre tudo isso. Tá certo? Então, está aberto para as perguntas. Pessoal, quem gostaria de fazer uma pergunta? Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Se entenderam nada, não entenderam nada. Opa. Por favor. Eu confesso que é a primeira vez em que eu me deparo com um assunto através de uma colega que me convidou para estar aqui. E eu atuo como mediador e conciliadora do Sejusc da comarca do Guarujá há 3 anos, aproximadamente. Fiquei encantada, vou procurar um pouco mais de conhecimento do assunto. Obrigada. Meu nome é Fernanda e a minha dúvida, este tipo de posição de entendimento para com as partes, a senhora entende que é possível em Sejuscs, onde se tratam, a gente fala com pessoas muito humildes, são pessoas sem nenhuma cultura, sem nenhum discernimento, existe alguma linguagem que a gente possa adequar neste caso? Fernanda, né? Sim. Fernanda, não só é possível, como também já existe. Lá no Sul, o pessoal trabalha muito. Tem vários Sejuscs lá no Sul que fazem estudos e fazem aplicação, tanto no grupo quanto com os bonequinhos. Porque a pessoa vai ver a situação dela ali. Com que palavras? Com as palavras dela. Não são as minhas palavras. Eu vou usar exatamente a mesma frase que aquela pessoa usou. É uma coisa muito simples. Aqui, na hora que a gente está falando, parece uma coisa mais complexa. Mas não é. É complexo para a gente entender a sistêmica. Mas na hora da aplicação, é bastante simples. E o lapso temporal, porque no Sejusc em que eu atuo,
nós costumamos ter na parte da manhã de 8 a 10 audiências. E à tarde também, em família. Então a gente tem que ser tão sucinto, que tem hora que você, sabe, acha que faltou alguma coisa para que aquela conciliação fosse melhor elaborada. Olha, eu não sei como o pessoal está usando lá no Sul, mas eu sei que eles fazem, e eu acredito que eles façam em grupo. Que você pode escolher participar da conciliação no grupo sistêmico ou da conciliação no individual. E você pode participar do grupo e ir para o individual depois. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Claro, André. Em Brasília, porque eu sou advogada, você sabe, eu faço conciliação, faço curso com ela, a gente vai terminar esse final de semana. Recebi uns amigos de Brasília esse final de semana, que a gente, do direito, né, porque a gente é advogados, e um deles fala que isso está acontecendo lá hoje com muita frequência, e complementando o que a Fernanda perguntou, a questão de fazer a conciliação nesse ponto das audiências, eles fazem antes da audiência. Eles convidam essa pessoa, se ela realmente quer participar, explica o processo, e é feito em grupo ou individual, a pessoa opta e é feito antes. É bem interessante. Eu vou até tentar conversar com a juíza lá da comarca sobre essa possibilidade, porque lá tem uma oficina de paz, e eles fazem com mediadores mensalmente. Mas a gente precisa de um trabalho de conscientização, porque nessa oficina de paz, 50% das pessoas não participam, faltam, elas não têm interesse, ou não têm um esclarecimento melhor do que seria essa oficina, e portanto acham que não é necessário. Sim. Pois é, Fernanda, mas quando a gente fala de constelação familiar, o que será isso? A curiosidade, às vezes, é maior do que a falta do interesse. Então, muita gente vai por curiosidade. Tem gente que nem está com processo. Eu posso assistir, eu posso participar. Não, não pode. Só pode quem está com o processo naquela comarca. E aí, vai bastante gente. Vai bastante gente. Obrigada. Tá? Mais perguntas sobre qualquer área. André, passa o microfone aqui. Boa noite. Meu nome é Jorge Penilo. Eu nunca vi uma constelação. E aí eu recebi um e-mail marketing, fiquei extremamente curioso para saber como que era uma. Eu vou te perguntar se por acaso você tem um vídeo para eu ver, porque eu não sei do que se trata. Olha, normalmente a gente não grava as constelações, porque, por exemplo, você está com um problema, você vai se sentar aqui do meu lado e vai falar do seu problema. E eu vou falar, escolhe alguém aqui para te representar e alguém aqui para representar o teu problema. E as pessoas vão mostrar a tua situação aqui. E isso não é gravado. Entendi. No nosso curso nós gravamos, mas é distribuído só entre os alunos para estudo. Então você vai ver pedacinhos. Agora, amanhã, às 14 até às 17 e de 18 até às 20 horas, 21, a gente vai ter constelação ali na Ipiranga com a São João. Então eu vou ver. Que é aberta para o público. Já me inscrevi. Isso, então Pra vai ver lá se que vai. você vai assistir as constelações. Porque por uma questão de sigilo e por uma questão assim de confiança, as pessoas estão se abrindo ali, as outras estão representando ali, a gente não grava. A gente grava as aulas porque os alunos assinam uma permissão, né? Então amanhã o Fábio falou assim, vamos gravar. Não, só pode gravar quando eu estiver falando. Quando estiver constelando não pode, porque a gente não vai expor as pessoas a isso, nem mesmo para estudo, né? Para a gente estudar no dia seguinte com os alunos, não. Quem vai constelar tem todo o respeito e todo o sigilo ali. Então, talvez você encontre alguma coisa na internet de pessoas constelando que já assinaram o termo de permissão.
Tá claro, mas do jeito que você explicou, eu consegui entender. Consegui imaginar como que é. Muito obrigado. Que bom. Obrigada, Jorge. Gente, com certeza deve ter dúvida aí, porque eu falei muito pouquinho. Tem muita coisa aí para falar. Podem perguntar. Sandra, nós estávamos até conversando antes de começar a palestra. Sim. Eu atuo como mediador, conciliador no Fórum de Guarulhos, na área de família. Fazia civil e família. E gostei da área de família, estou mais de 6 anos. E a colega ali, dizendo que Brasília está fazendo, antes, né? Isso antes das audiências, é isso? Bem, seria, eu não sei qual a sua opinião, mas seria genial. Sim. Porque fórum, a gente sabe, foge um pouquinho do Sejusc, né, que é pré-processual, fórum ali é litígio, o pessoal vem, entre aspas, armado, né, com raras exceções, que você é obrigado a desarmar o pessoal. Se a gente pudesse fazer antes, né, se essa cultura fosse implementada antes das próprias audiências, eu acho que as coisas... Porque você falou, o que você falou aqui? Como bateu? Hoje eu tive acho que umas 10 audiências. Olha, como bateu, né, das pessoas, né? Porque as coisas acabaram já há muito tempo. Sim, por exemplo, amanhã eu tenho 6 pessoas inscritas, aliás tem 7, mas eu não gosto de atender mais que 6, na parte da tarde. De 2 às 5 da tarde, a gente vai fazer 6 constelações. Então o fato de ter 12 e ter pouco tempo para fazer, dá para ser feito, principalmente porque, lembra que eu falei daquele campo mórfico? A gente está num campo mórfico de cura. Então o Hellinger diz que não importa se você está mostrando o seu problema, se você está representando o problema do outro, que normalmente por sincronicidade tem muito a ver contigo, né? Então eu estou com um problema com a minha filha, e aí ela me chama para representar a mãe ou a própria filha, e eu vejo a minha história ali na minha representação. E quem está assistindo, está todo mundo neste campo. Ele diz que todos são igualmente beneficiados. Porque se eu não estiver pronta para ver o meu caso, eu olho para aquilo e não consigo ver. Mas quando eu olho para aquilo e é a história de uma outra pessoa, eu olho e vejo. Mas se fosse minha, eu ia entrar em resistência. Então, muitas vezes, eu me beneficio muito mais assistindo a constelação de uma outra pessoa do que colocando a minha. Então, quando são casos muito parecidos, e normalmente lá no Sejus você vai ter casos muito semelhantes, a pessoa olha para aquilo e fala, nossa, será que não é isso que está acontecendo na minha família? E ela se toca mesmo vendo o outro. Então você não precisa constelar todos os casos. Um caso vai ajudar e vai resolver muitos outros simultaneamente. E na parte profissional, doutora, como que a gente pode melhorar essa... Porque não é fácil, né? A gente está numa associação, ou está no escritório, está com outro advogado, esse relacionamento é muito... Se a gente não tem uma equipe coesa, sabe? Aquelas pessoas que a gente quer trabalhar, muitas vezes a gente cai num grupo que tem sempre aquela pessoa que a gente não bate, não sei o que acontece. Uhum. Normalmente, quando é uma equipe, a gente monta uma plataforma. Isso é bem diferente do trabalho de constelação familiar, isso já é o meu trabalho, que é um trabalho em cima da plataforma mental da pessoa, é um trabalho de neurociência. Então a gente olha para aquele grupo, né, olha para aquele sistema e vê quem é que está dentro e quem é que está fora. Quem é que ajuda, quem é que atrapalha. Quem é que traz uma boa solução, quem é que traz uma má solução. Quando eu trabalho, por exemplo, com herança, eu também faço isso. Eu ponho ali todos os herdeiros em ordem, eu ponho todos os bens, eu ponho todos os advogados, eu ponho a pessoa que vai julgar, eu ponho a justiça, eu ponho a lei, porque nem sempre é a mesma coisa. Quem vai julgar é um juiz, nem sempre é a mesma coisa.
Então, o terapeuta nem sempre sabe desses pequenos detalhes. A gente põe tudo que está naquele processo. Então, às vezes, é uma mesa desse tamanho. Eu pego aquela folha 3 e vou colocando post-it aí. Eu não. Eu vou fazendo os post-it, dou para a pessoa o post-it dela, em primeiro lugar, para ver onde é que ela vai se colocar. E depois dou todos os outros sem eu nem ela saber o que é. E depois a gente vai descobrindo o que está ajudando, o que está atrapalhando, quem é que está fazendo uma conciliação, quem é que está fazendo um litígio, e aí a gente olha para aquele sistema. E depois a gente vai ter que ter outras sessões para trabalhar aquilo individualmente. Então, eu entrei agora no teu trabalho, ou talvez eu já trabalhe com você, e eu tenho um problema horroroso com a hierarquia. Se a pessoa percebe isso, provavelmente ela tem um problema com a hierarquia na família dela. Ela que cuida dos pais, ela é maior do que os pais, ou ela é maior do que o irmão mais velho, ou ela é a irmã mais velha e não é respeitada, então ela cobra esse respeito no trabalho dela. Então, o que eu estou replicando na minha posição dentro da organização, o conflito que eu tenho na minha família. Quando a gente monta esse sistema e a pessoa percebe essas 3 leis, porque a gente, quando vai trabalhar numa organização, todos os funcionários têm que estar envolvidos. Ou, se não estiverem todos envolvidos, pelo menos os funcionários que tomam as decisões precisam estar envolvidos. Então a gente já começa a ter um novo olhar para aquela pessoa. Quando eu tenho um novo olhar sobre aquela pessoa, eu entro naquele campo quântico. Lembra que eu falei que uma das questões é a quântica? E eu já mudo. Ao mudar minha percepção sobre ela, ela muda o comportamento também. Então é muito interessante, nas questões de trabalho, a gente montar o sistema, que oferece soluções que a gente pensa assim, nossa, mas eu nunca imaginei que isso pudesse ter solução. E a pessoa muda assim, de repente ela nem estava presente. Ficou respondido? Quer mais alguma coisa? Eu vou Claro. doutora Sandra, eu tenho uma visão de que o direito sistêmico empresarial é muito importante. Sim. Porque ele vai trazer o entendimento, né, o entendimento interno e entre as pessoas. E é difícil fazer isso. Queria que você explicasse um pouquinho, porque eu acho... Aí vai depender muito da abertura da empresa quando a empresa te contrata. Então, por exemplo, a gente trabalhou com a Fundação Hering, que é o Museu Hering, né, ali em Blumenau. E logo que a gente chegou, eram 18 funcionários do museu. E a gente pegou todos os funcionários, todas as funções, e a gente botou o cliente interno, o cliente externo, o cliente que traz dinheiro, o cliente que leva dinheiro, outras formas do dinheiro entrar, outras formas do dinheiro sair. E a gente não fez com post-it. A gente fez com folha 4 no chão inteiro, com todos eles, né? E as pessoas iam se colocando onde queriam. E quando a gente abriu, a gente viu que tinham pessoas que não estavam na melhor função. A gente viu quem era a pessoa que trazia o dinheiro para a empresa e quem era a pessoa que levava para o cliente externo. Então, como eles tinham uma abertura muito grande, né? Quem nos levou para lá foi a presidente, a diretora geral da fundação. Então ela estava muito aberta, ela já tinha feito um trabalho com a gente, ela estava muito aberta para mudanças. E o grupo se empenhou. A gente ofereceu 4 seminários de neurociência para aumentar a inteligência cortical e para entender como é que funciona esse cérebro reptiliano que fica em luta e fuga, porque isso é um sistema, gente. E é neurologia, é neurociência, não tem o que questionar. Então, quando eles entenderam quais eram as melhores qualidades de cada um, quais eram os gatilhos emocionais de cada um, e começaram a trabalhar como equipe,
potencializando aquilo que é o melhor de cada um e criando precauções para não abrirem aqueles gatilhos, porque aí eu sei o teu gatilho, você sabe o meu gatilho, a equipe começou a funcionar divinamente. 3 pessoas saíram, porque logo de cara a gente viu que elas não estavam envolvidas e foram contratadas mais 4 pessoas. Então a coisa assim, em 2 meses eles tinham 4 projetos, passaram para 23 e todos chegaram ao final. Isso foi um caso que a gente começou há 1 ano atrás. Então o efeito é muito grande. Agora tem que ter abertura de quem? De quem toma as decisões, porque não adianta trabalhar com as pessoas, com os funcionários, porque eles não vão tomar decisão. A mesma coisa numa escola. Você tem que estar trabalhando com a diretoria, com os professores. Porque o que acontece, gente, isso eu gosto muito de falar, porque é muito importante. Quem são os melhores para mim? Meu pai e a minha mãe. Sandra, mas você nasceu de uma violência sexual. Ah, mas a sua mãe te abandonou lá na casa da roda. Ela é a melhor mãe que eu tenho, porque ela me deu essa genética. Se eu digo não para a mamãe ou para o papai, para quem que eu estou dizendo não? Para mim, porque 50% eu sou a mamãe e 50% eu sou o papai. E o que acontece nas escolas? A professora olha e fala, coitadinho do Pedrinho, o pai dele está na prisão. Coitadinha da Mariazinha, a mãe dela bate nela. Ela está se achando o quê? Melhor do que a mãe dele? Melhor do que a mãe dela? Que lugar que ela está? No lugar da mamãe. E quem é que está no lugar da professora? Ninguém. O lugar da professora fica vazio. E ela é melhor para a Mariazinha do que a mãe da Mariazinha? Não. A melhor mãe para a Mariazinha é a mãe da Mariazinha, mesmo batendo nela. Porque tem um aprendizado ali. E tem uma herança sistêmica. Por que ela bate na Mariazinha? Talvez ela tenha apanhado, e a mãe dela tenha apanhado. Vai ter uma hora que isso vai parar. Mas eu tenho que honrar aquela pessoa. Quando eu estou numa empresa, quem é que eu tenho que honrar? O fundador daquela empresa. Ele é um velho coroca, não entende nada. Nossa, acabou. Essa empresa vai falir se eu não honro. Uma árvore não cresce sem raízes. A honra é fundamental. O respeito é fundamental por aqueles que nos precederam. Senão, não há crescimento possível. É impressionante, né? Mas infelizmente, doutora Sandra, a falta de respeito hoje em dia é terrível. É terrível. Ela vai fazer uma pergunta. Opa! Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Vanessa, eu sou advogada. Cumprimento a todos da mesa, minha colega que está ali. Nós fazemos parte da Comissão de Direito Sistêmico da subseção do Jabaquara. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu gostei muito da palestra, estou gostando muito da palestra. E eu queria fazer uma pergunta que, no meu ponto de vista, eu sinto que é um pouco polêmica. Você falou sobre essa questão de honrar pai e mãe, e aí eu pergunto para a doutora, no que diz respeito àquela pessoa que veio de um estupro. Como que a constelação, ela trabalha o psicológico dessa pessoa, o pertencimento do pai, né? Porque o estupro, todo mundo concorda comigo que é uma situação violenta, né? E como que é essa abordagem, segundo a teoria do Bert? É polêmico mesmo, e inclusive na questão do Bertin é muito polêmico isso. Mas como eu vejo isso? Por mais violento que tenha sido, por mais doloroso que tenha sido, trouxe algo de bom. Me trouxe a vida. Eu só nasci por causa desse ato violento. E a coisa que eu acredito que tenha mais valor é a vida. A gente está acostumada com um conceito egocêntrico e não biocêntrico. A gente não coloca a vida como o principal valor. A gente acaba colocando o ego. Eu sou o centro do universo. Mas eu não sou o centro do universo.
A vida é o centro do universo. Se todo mundo visse esse conceito biocêntrico, as águas estariam mais limpas, as pessoas estariam mais amorosas, os animais não teriam sido extintos, muitos deles, por causa desse egocentrismo humano, né? Um mundo que foi geocêntrico, né? Hoje é homocêntrico. O ser humano reina, está na Bíblia, né? Sobre todos os animais. Não reina. A vida é mais importante. Então, quando aquela pessoa fala, apesar desse ato ter sido tão doloroso, mamãe, eu sinto muito ter te causado toda essa dor, mas eu sou grata por existir. Papai, o que você fez foi muito ruim, mas eu sou grata porque eu existo. E eu tomo esse presente e sigo. Eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. Essa dor, essa violência, tudo isso. Eu deixo com vocês. E eu fico só com o meu presente, que é a vida. E aí essa pessoa tem condição de seguir. Não é fácil, não é simples, não vai ser uma simples constelação que vai resolver. Às vezes as pessoas pensam assim, fiz a constelação, minha vida está resolvida. Não, você encontrou o nó. Você desfez esse nó. Agora você vai ter que trabalhar para mudar o teu cortical, para mudar o teu emocional, para mudar todo esse sistema reptiliano que está reativo a tudo isso, que você não consegue nem ouvir falar sobre esse tema ou sobre o nome dessa pessoa. Então a constelação fala, aqui é a solução. Eu tenho uma constelação que foi muito bem feita por mim e foi um fracasso total. Uma pessoa me levou, a vizinha dela, que foi chamada na escola do filho de 16 anos, que o menino estava faltando a aula e estava se drogando. E ela descobriu que ele fugia para ficar na casa do pai. E o pai se separou dela quando essa criança tinha 2 meses e o outro tinha 2 anos. E desapareceu com uma mulher com quem ele era casado até hoje. E nunca deu nada para ela ou para os filhos. Quando a gente montava o sistema, isso foi há uns 20 anos atrás, eu ainda botava muita gente ali no sistema. Então eu botei ela, o filho mais velho, o menino em questão, que era o mais novo, o marido e a esposa do marido. O pai da criança, que você nunca deixa de ser marido, né? Em constelação, o casamento é indissolúvel, não tem nada que separe essas pessoas, porque eu vou ser sempre mãe daquela criança e ele vai ser sempre o pai dessa criança. Então esse vínculo nunca vai ser desfeito. Então a gente tem a primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, que isso? É terapia ou é xing? Eu achei, falei, tá maluco? Eu achava que o Hellinger era um maluco, mas de tanto assistir eu falei, nossa, isso faz um sentido que eu não sabia como era. E aí, quando a criança, né, o menino ficava junto do pai, do representante do pai, todo o sistema se harmonizava. Mas se ele ficava junto da mãe, todo mundo ficava incomodado. E eu falava, tá vendo? Esta é a solução. Mas de jeito nenhum.